assim, né? Esse doutor é o mesmo, doutores, é o mesmo link, onde eu postei no grupo também, que os doutores já têm. Acredito que os doutores já tenham esse link, mas se os doutores não tiverem, tá lá na descrição do grupo, e eu vou soltar de novo lá. Então os doutores vão ver muito isso agora. Eu pedindo que os doutores me mandem sugestões para eu criar novos ADV bots. Tem uns aqui, lógico, que eu criei, que são coisas meio óbvias, né? Mas agora eu quero que a gente cresça aqui essa lista, entende? Para a gente ter cada vez mais, os doutores vão entender agora. Com esse link aqui, é o mesmo link, eu só troquei o design dele, né? Porque estava muito confuso, enfim. Vou melhorar aqui os nomes. É muito simples para os doutores selecionarem qualquer um desses assistentes aqui, né? E salvarem no seu chat GPT. E eles vão aparecer aqui. Eu também diminuí os nomes para não ficar feio aqui e ficar mais claro para quem tá usando, enfim, já poder entender o que é, né? Então a gente já tem o imobiliário, família, sucessões, condominial para quem trabalha com isso, os dois trabalhistas, né? Eu vou mostrar, os nomes estão aqui, fica melhor. Consumidor, ADVBot civil, aqui, até o doutor Celso me recomendou esse daqui para a gente poder fazer, para eu criar um prompt, né, para os doutores poderem usar. Licitações, para quem vai representar a parte do poder público, para quem vai representar o licitante. Esse transcrição de textos aqui eu vou mostrar, os doutores vão ter uma aula também disso aqui, lá na área de membros agora nós vamos voar, que eu troquei aqui a placa desse computador, e agora eu vou gravar vídeos todos os dias, tanto para o canal, como também para a nossa área de membros. Esse aqui de contratos, nós já vamos falar deles aqui um pouquinho mais aprofundado, né? Mas muito simples, muito tranquilo de entender que se eu for... Aí a importância disso, nós vamos chegar aqui, né, nesse denominador comum aqui. Quando a gente utiliza o chat GPT aqui, a gente está trabalhando em cima da inteligência geral dele, enfim, os doutores que já passaram pela mentoria individual sabem disso. Então a ideia de criar um assistente é que a gente melhore a resposta e também melhore a usabilidade, para a gente poder entender certinho. E todo aquele trabalho que a gente tinha que explicar para o chat GPT o que a gente queria, ele já fica salvo. A gente segmenta isso ou por tarefas, digamos assim. Criar peça é uma tarefa na minha concepção, né? Contestação é uma tarefa. Mas a gente pode também pedir para que entre aspas, advogado daquele nicho possa executar essas tarefas. Por isso que eles têm o nome ADVBot, que é ADV advogado, né? E bot trabalhista. E aí eu separo as funções para poder ficar ainda melhor ainda a resposta. A gente tem, vou trabalhar com reclamante? Reclamante, pô. Vou trabalhar com a reclamada? Reclamada. Vou fazer o compliance trabalhista, que é na área mais de consultoria, né, no sentido preventivo e esse tipo de coisa. O tributário CNPJ, e por aí vai. Fica bem simples de entender. Pessoa física, aqui. E para instalar e para utilizar é sempre igual. Não muda nada. A usabilidade sempre igual. Vou fazer uma tarefa, por exemplo, previdenciária. Eu vou clicar aqui, ele vai abrir direto no chat GPT dos doutores, e os doutores vão dar um começar. Quando ele começar, e aí vem a proposta de 2025, é que eles sejam mais explicativos e que eles sejam mais focados, enfim, ele vai dar sugestão de lei, de jurisprudência agora, porque o chat GPT atualizou e a gente tem condições de fazer isso. Então, a ideia desse menu nada mais é do que a gente ter um atalho para a gente poder trabalhar. Então, começou o trabalho, começou ali, sei lá, os doutores, cada um tem o seu jeito de trabalhar. Mas, por lógica, se é uma tarefa previdenciária, eu deveria criar um prompt previdenciário, dar uma pré-inteligência para o chat GPT. Com o assistente, isso já fica tudo salvo. Então, o seu processo que vai ser analisado aqui, a sua peça que vai sair daqui, tudo que os doutores forem fazer não está sendo trabalhado, vamos dizer assim, no grosso modo, por aquele chat solto, vamos dizer ali, que é o chat que a maioria ali usa. Ele vai estar com o prompt já salvo. O que eu faço no assistente é salvar as ordens que ele deve seguir para executar uma função. Então, quando os doutores estão conversando com esse previdenciário aqui, a ideia é que ele já tenha uma personalidade, um contexto, que ele já tem as habilidades. Os doutores vão ter aula de tudo isso aprofundado agora, que já está tudo gravado, eu vou subir, que agora o computador está mais rápido. Então, eu dou para ele capacidades, eu dou para ele orientações,
eu dou para ele um menu, que os doutores vão entender bem rapidinho aqui como é que pode trabalhar de uma maneira bem simples. Agora, também, por uma boa prática, vamos dizer assim, a gente também tem algumas leis que ele já deve seguir, né, com relação à base jurídica daquela área. Então, todos já têm, jurisprudência relevante, grandes nomes do previdenciário, por exemplo, ele leva como consideração, e alguns exemplos práticos de trabalhos que aquele advogado que vai usar possa pedir. Então, os doutores não se preocupam mais em estar lidando com o ChatGPT de uma maneira desconfigurada. E como que ele acelera esse processo? Então, por exemplo, beleza, entendi. Então, se é um caso previdenciário, eu vou lá, vou aqui no meu banco de prompts, ou os casos que os doutores trabalham mais também, né? Não preciso usar todos, a ideia é dentro daquilo que os doutores já trabalham. E que os doutores me deem ideias para eu criar mais dentro do que os doutores trabalham e sempre trabalhar nesse modelo aqui, que é o que eu já validei com vários outros escritórios, e fica muito mais simples. Então, se a gente tem a potência, né, se a gente consegue dar mais inteligência já para o ChatGPT, segmentando ele por uma área ou por uma tarefa, eu consigo salvar o prompt e o prompt está salvo. Beleza. O que eu pensei comigo? Seria interessante do advogado, quando abrir ele, vamos abrir um novo chat aqui. Cliquei. Já ter aqui uma orientação, já ter aqui uma visão para ele não entrar naquela tela fechada, né, naquela tela em branco, vamos supor. Então, aqui ele já diz, escolha o número, marque a opção ou descreva a tarefa no chat. Essa tarefa, isso que vai ser executado aqui, a partir desse momento, é analisado e confeccionado por aquele prompt que os doutores vão aprender a fazer depois, vai ter tudo, aula para isso. Mas para já aplicar e usar, é mais de boa prática, já utilizar um prompt legal. Então, eu estou criando e disponibilizando para os doutores quantos prompts os doutores quiserem, dentro da área que quiser, aqui dentro da comunidade, durante um ano, para os doutores poderem usar. Rodrigo, entendi. Legal, achei massa. Beleza. Então, se eu tenho um trabalhista, eu vou no trabalhista, família, eu vou no família, beleza. Aí eu separei família da área de sucessões, imobiliário dá para a gente criar outros também, né, dentro do próprio nicho ali imobiliário, a gente vai criando vários e vai colocando aqui. Usabilidade deles. É muito simples. Quero que os doutores entendam isso daqui, vai ficar gravado, né, beleza? Mas entendam o seguinte, cada vez que a gente abre uma conversa com o ChatGPT, a gente está abrindo uma linha de raciocínio, como se eu estivesse falando com uma pessoa, ali do outro lado. Essa pessoa, ela já é bem qualificada. Ele é um advogado, com 20 anos de experiência, ele entende as habilidades, ele segue a jurisprudência, ele vai tentar sempre dar a melhor resposta, porque ele está pré-configurado. Então, a gente já melhorou o uso, porque a gente não está usando o ChatGPT no escuro. Legal. Mas dá para a gente melhorar mais, o que eu digo, operacional. A ideia da usabilidade mesmo, assim, de usar. Então, separa certinho. Eu estou analisando algumas ferramentas gratuitas de gerenciamento de processos, para os doutores terem um processo que eu digo não judicial, mas o processo de trabalho, para os doutores poderem ter desde a ficha de atendimento até a geração dos PDFs que vão ser colocados aqui depois, de uma maneira muito simples. Então, dá para mandar para o cliente. Eu estou pensando nisso de uma forma de trabalhar uma ferramenta gratuita que dê para a gente criar já a pasta do cliente, que aquilo já fique tudo salvo ali dentro, daquela tarefa e daquilo que eu vou fazer. Isso, a gente está dando também para IA uma direção para ela pensar. Ó, nós vamos fazer uma elaboração de uma peça inicial para a concessão de aposentadoria? Vamos. Mas nós vamos fazer essa peça de concessão para aposentadoria do cliente Y, para o caso tal, para o contexto tal, dentro do perfil dele ali. Quanto mais informação a gente dá, melhor, na verdade, maior é relativo, mas melhor vai ser a resposta. Porque os documentos que os doutores vão colocar aqui vão ser, volto a dizer, analisado, preparado, julgado até, dá para pedir para ele dar sugestões, enfim, por um IA que já está meio que pré-configurada. Eu não quero falar muito de prompt aqui, senão confunde, eu quero falar da usabilidade. Aí é muito simples. A gente vem, é uma petição inicial, entendi. Aqui ele diz embaixo, ó, formulação de iniciais para aposentadoria por idade, por tempo de contribuição especial, híbrida e por invalidez, incluindo exposição de fatos, fundamentos jurídicos e pedidos detalhados.
Aqui serve para qualquer inicial, dentro dessa ideia desse previdenciário. O recurso administrativo, ele explica também aqui o que ele entende, que é o recurso. Os doutores são especialistas, sabem muito mais que ele, que eu. O mandato de segurança. Então, ele vai do 1 ao 10, passando por análise de documentos e cálculos, uma análise de CNI, um cálculo de aposentadoria, aqui. Uma revisão de PPP, que eu não sei nem o que é, e reconhecimento de atividade especial, aqui. Estratégias específicas, aqui. Planejamento previdenciário personalizado para um cliente, a pasta desse cliente tem que estar completa lá. Como se os doutores fossem preparar, como que eu posso explicar? Fora, os doutores entrevistam o cliente, vão fazer um planejamento previdenciário. Beleza, o que eu preciso? Os doutores sabem. Mas tudo isso tem que estar numa pasta. Como, Rodrigo? É PDF e Word. Normal, como os doutores montam. Aí o planejamento previdenciário vai ser do Rodrigo. Beleza, esse Rodrigo tem um contexto. Ele tem um contexto que ele ganha, um contexto do tanto que ele vai ter que poupar, o tanto que ele vai ter que recolher. Ele tem um contexto para fazer esse planejamento previdenciário. A partir do momento que a gente tem uma IA um pouco mais inteligente, que ela foi preparada para isso, junto com uma base de dados que teoricamente o advogado teria que fazer na unha, né? Fazer o cálculo, fazer tudo aquilo, analisar o documento e fazer tudo aquilo, ele está mais bem preparado para nos dar a resposta. Isso pode ser armazenado no nosso computador, ou, no caso aqui, do Drive, enfim, ou do Microsoft OneDrive, quem usa? Não importa onde esteja, o que importa é eu ter acesso ali. Legal, Rodrigo, entendi. Então, a pasta do Rodrigo seria isso daqui. Aqui está todos os documentos relativos àquele caso. O relato dos fatos, no caso de trabalhista, testemunhas, se for o caso, transcreve, tenta dar o máximo para ele. Para que isso? Para que a gente tenha que corrigir o menos possível e que a gente tenha que dar menos informação para ele. A gente vai fazer esse exemplo do previdenciário que os doutores vão entender. Aí basta eu selecionar a tarefa, eu posso marcar aqui a tarefa que eu quero, se for uma dessa, né? Ah, beleza, vou montar o planejamento previdenciário. A minha pasta está montada. Eu vou lá e busco. Trago esses documentos para cá. Do Rodrigo, do cliente específico. Beleza. Então, eu tenho agora dois lados. É isso que eu quero que os doutores entendam muito. Eu tenho o lado que está municiando a IA da documentação necessária para fazer não só uma peça, não só uma análise de processo, não só uma tarefa, mas sim um trabalho que eu vou desenvolver para um cliente. E eu vou explicar por que isso é muito importante e que, na minha visão, no meu método, é muito mais eficiente do que fazer tudo separado. Eu analiso o processo de um lado, e depois eu faço a petição do outro, aí eu venho. Quem quer usar o ChatGPT todos os dias, fazendo assim é muito mais fácil. Beleza, Rodrigo, eu entendi. 9, planejamento previdenciário. Aqui embaixo, aí que vem a ideia de um prompt, aí eu quero que os doutores entendam isso. O prompt é um comando, mas esse comando não precisa ser estruturado, como se a gente fosse trabalhar lá. Se a gente fosse trabalhar no ChatGPT limpo, vamos dizer assim, eu teria que dar todo aquele contexto para ele. Haja como um advogado previdenciário. Nós vamos fazer um planejamento previdenciário. Esse planejamento previdenciário vai ser assim, assim, assado. Não. Aqui é como os doutores escrevem. Então, por um exemplo, tenho tudo aqui, eu posso agora aqui dar minha estratégia jurídica daquilo que eu quero fazer, dizer aqui para ele. Crie para mim um esboço, crie para mim um começo, crie para mim qualquer coisa, do jeito que os doutores digitarem. E ele já vai dar uma resposta. Rodrigo, o áudio está falhando. Está falhando para todo mundo? Aqui tá bom. Está falhando. Voltou? Agora sim. A conexão da internet. Os doutores vão me avisando aí. Se voltou, tá bom. Aí o que acontece? Os doutores vão notar agora aqui que ele vai me dizer mais ou menos o que ele precisa, como se a gente trocasse a informação. Para a gente obter uma boa resposta, a gente, teoricamente, não se prenda muito a isso, a gente teria que fazer prompts robustos e entender os documentos que a gente precisava colocar. Como 90% da comunidade está iniciando, então o que a gente faz? A gente municia ele de bons documentos, de bons documentos que eu digo, os documentos relativos ao caso, ao processo, ao contrato, enfim, o que for, e a gente consegue já colocar aqui, direto, 10 PDFs por vez. 10 PDFs por vez. Ele vai salvar aqui nesse chat e vai ler todos de uma vez só, o que os doutores demorariam para ler ou para analisar durante muito tempo. Show de bola. A partir daqui eu dou a ordem para ele do que eu quero.
Como assim? Eu posso dar para ele um viés jurídico, eu posso dar para ele o que for, ele vai analisar. Eu vou perguntar aqui para ele o que ele precisa para fazer. O que você precisa? Ele vai me dar mais ou menos aqui, porque eu testei muito isso, mais ou menos os documentos que eu precisaria ter na pasta. A data de nascimento do segurado, o gênero, isso tudo os doutores já recolhem naturalmente se forem fazer. Se for fazer um caso trabalhista, um criminal. Eu estou dando um exemplo aqui do previdenciário porque está mais fácil. Então, por exemplo, isso aqui já fica tudo montado, e se a gente conseguir dar para ele essas informações, a gente não precisa mais anexar nenhum tipo de documento, porque os documentos que ele precisava já foram dados. Beleza. Aí nós vamos usar a inteligência do ChatGPT-4, que é uma inteligência artificial poderosíssima, para poder ajudar a gente a trabalhar. A partir desse momento, os doutores trabalham nele do jeito que os doutores quiserem. Os doutores vão conversando aqui. Eu quero até depois ver se algum doutor ou doutora se propõe a executar algum tipo de tarefa aqui ao vivo para a gente ver, para ficar cada vez mais prático isso daqui. Porque isso ganha muito tempo. E assim por diante, qualquer tipo de tarefa. Selecionei aqui o previdenciário, por fim. Rodrigo, abri lá o chat de, vamos selecionar qualquer um, consumidor aqui. Só que a tarefa que eu quero fazer para esse cliente, para esse caso, não está dentro do menu. Aí, ó. Olá, doutor, sou seu advogado de consumidor, seu assistente jurídico especializado. Como posso te ajudar? Digite o número de uma das opções, pode digitar o número, né? Abaixo, ou descreva a tarefa no chat. Que seria aqui embaixo, descrever, né? Eu passo o olho aqui e eu não quero fazer uma petição inicial, eu não quero fazer um recurso, eu não quero fazer um mandado de segurança, eu não quero fazer uma defesa contra nada disso aqui. Eu não quero analisar nenhum documento, eu não quero fazer uma revisão de faturas, eu não quero organizar documentos, nada. Eu não quero fazer uma estratégia para ele nesse momento, eu quero outra coisa dentro do direito de consumidor. É um caso que eu queira analisar, é um caso que eu queira dar um parecer, né, para o cliente daquilo que a gente pode fazer. Eu quero fazer alguma coisa, tá aqui, ó, outras tarefas ou ajuda especializada. Digito o 10 ou seleciono a tarefa. Se eu digitar 10, ele vai me dizer o que precisa. 10. Para uma ajuda personalizada, por favor, descreva os detalhes do caso ou necessidade específica para que eu possa fornecer a melhor solução jurídica. Se houver documentos relevantes, sinta-se à vontade para anexá-los para análise. Estou à disposição para estruturar uma peça processual, revisar documentos, fornecer parecer jurídico ou desenvolver uma estratégia específica conforme a sua demanda. O porquê? Porque dentro do jurídico, dentro do consumidor, ou seja lá o que for, nós temos milhares de tarefas. Então, eu não poderia, como é que eu vou explicar? Criar os menus com 100 opções aqui. Então, automaticamente, ele mesmo seleciona o que ele acha mais prático para os advogados. Então, pode ser que os doutores já encontrem aqui um recurso administrativo, ele já entende que é um recurso administrativo. Quando eu digitei o 10, ele entendeu que era uma outra tarefa. Então, ele não sabe qual é a tarefa, ele fala para mim, ó, descreva para mim aí. Mas só que eu quero alertar os doutores. Mesmo que seja uma tarefa simples, mesmo que seja uma tarefa que seja uma análise de um caso, vai colocar aqui o relato dos fatos de um caso de consumidor e peça, me dê umas ideias para eu poder tratar esse caso aqui, me fale aqui nas outras tarefas. Se é do consumidor, usa o assistente consumidor. Se é trabalhista, a mesma coisa. E se os doutores forem trabalhar um processo do início ao fim, a mesma coisa. Os doutores não precisam mais ficar perdidos no ChatGPT sem saber o que é o prompt. A ideia é que os doutores entrem e comecem a usar e depois aprendam a criar. E os doutores vão aprender que eu estou bolando uma didática aqui que qualquer pessoa vai poder criar. Mas eu vou bater muito na usabilidade porque adianta muito tempo. A partir do momento que os doutores já definiram o problema. O problema é do cliente tal, ele é um problema. Vou abrir outro aqui para a gente ver como funciona. De sucessões, direito de sucessões, né? Beleza. Rodrigo, direito de sucessões tem várias coisas. Eu dou um comentário. Ele vai me apresentar aqui todas as opções que ele tem para mim e já está salvo lá o prompt bem estruturado com as referências, ele se tornando tal. Aí, petição inicial para inventário e partilha. Legal, mas não é isso, não. Uma ação de sobrepartilha. Isso tem a ver com sucessões. Uma ação de anulação e impugnação de testamento. Show de bola. Uma ação de sonegados. Petição para requerer restituição de bens ocultados por herdeiros. Uma petição de alvará judicial. Ele vai dar aqui para nós as opções. Os doutores, estrategicamente, é isso que eu estou utilizando muito,
Até para eu fazer, eu faço a mesma coisa, mas com outros assistentes que me ajudam aqui no meu trabalho. A estratégia é o seguinte, eu já venho aqui, que eu bato muito nisso, é muito importante. Ele vai abrir aqui o chat do lado, assistente jurídico de sucessões, e nós vamos fazer aquele movimento dos doutores já colocarem a tarefa ou processo aqui, o nome do cliente, do jeito que os doutores quiserem aqui. Por que, doutores? A partir desse momento que eu vim aqui, e vamos supor que eu fosse fazer uma análise de testamento e escrituras públicas, selecionei os 7 e coloquei todos os documentos do meu cliente aqui, eu posso conversar nesse mesmo chat que eu coloquei o nome até umas 150, 200 páginas. Todos os anexos vão ficar salvos aqui, referente ao caso específico, então já não tem esse negócio de vai e volta documento, a não ser se for um documento novo, né? Que os doutores, chegou um documento novo daquele cliente, eu também coloco dentro desse chat. Posso colocar e escrever embaixo. Eu vou ensinar os doutores a editar dessa forma. Guarde esse documento aqui para usarmos depois. O documento que chegou novo do caso específico aqui, ele vem para esse chat. Por quê, Rodrigo? Porque eu gero um contexto para ir a trabalhar. Ela já vai saber número de processo, o que foi o caso, como que ele se enquadra melhor, com tudo que foi feito. A partir daí, a conversa fica muito mais simples. O que você precisa. Ele vai me dizer que são os documentos necessários para fazer. E se os doutores são especialistas, já sabem que tem que ter a cópia do testamento, que tem que ter as informações sobre o testador e herdeiros, que tem que ter a data do falecimento. A resposta da IA, ela vem fraca por duas coisas. Por quê? Não é dado para ela o suficiente de dados para ela fazer, por isso que existe uma reclamação na internet que as petições e essas coisas vêm faltando coisa, ou ele vem errado, porque coloca ali qualquer documentinho e fala, faz uma petição aí para mim, que é que ele imprima ali, com todas as leis, todas as jurisprudências. A ideia da IA não foi feita para isso, foi para compor um novo documento a partir de dois lados. O primeiro lado é, beleza, nós vamos fazer isso aí? Você tem que me dar o insumo, você tem que me dar o que eu preciso para fazer. O segundo lado, prompts jurídicos bem feitos. Se eu ficar dando aula para os doutores todas as vezes sobre isso daqui, a gente não vai avançar do lugar. Os doutores não vão ter a produtividade que eu quero. Que é ensinar os doutores a criarem a personalidade, o contexto e tal. Mas o que eu quero aqui para a gente fixar é, quando a gente vai fazer agora aquela análise de testamento, ou o que eu selecionar, ele não está mais sendo analisado por toda a inteligência, não por toda a inteligência artificial. É como se ele pegasse todo o conhecimento jurídico, que é tudo embaralhado dentro do banco de dados dele, e já tem uma direção aqui para ele. Atue, ChatGPT. Atue como advogado com 20 anos de experiência em quê? Em direito de sucessões, das sucessões. Adote um tom técnico e formal, garantindo a excelência na elaboração de peças, análise de documentos, estratégia jurídica para litígios sucessórios. Então, ele já excluiu tudo ali. Ele já não vai pensar mais em criminal, em trabalhista, e nem no direito de família inteiro. Opa, entendi. O teu contexto, irmão, ó, que o teu contexto é auxiliar um advogado especializado em direito de sucessões na realização de tarefas como. Esse como, ele se estende para outras, mas aqui eu dou uma direção. Elaboração de peças, desenvolvimento de estratégias. O GPT, aqui é uma coisa que vai vir automaticamente, não vamos entrar nisso. Habilidades. Eu quero que a ChatGPT, de todas as habilidades que ele tem dentro, daquela mente dele muito grande, que ele pense só naquilo ali. Então, as habilidades que eu quero que você destaque, ChatGPT, é criar uma boa peça, é redigir recursos, elaborar ações. Então, aqui, a ideia do prompt é que a gente dê comando. Quando a gente usa o chat, vou repetir de novo, e que ensinam na internet é criar robô por robô para cada tarefa, ou ficar se matando e copiando e colando prompt, ou não saber para onde está indo a resposta e todo mundo ficar perdido. Quando a gente faz isso aqui, cria um prompt mais robusto, que pode não ser um prompt mais perfeito, mas é uma estrutura bem definida para ela entender o que ela deve fazer, a gente acaba tendo uma melhor resposta, isso com certeza. Os menus vêm para a gente poder ter os atalhos. Pô, já vou fazer uma petição para inventário. Já seleciono aqui lá no assistente. A ideia da gente ter aqui legislações de jurisprudência é para reforçar a ideia da resposta, para que ele, na hora que ele for pensar
para produzir o documento, ou para analisar o caso, ou para dar uma estratégia, ele tem a direção de leis aplicáveis. Súmulas e precedentes, sem dúvida nenhuma. Para que ele pense é muito genérico, né? Mas para que ele haja, porque esse Silvio Rodrigues, esse Caio Mário da Silva Pereira e esse Zeno Veloso, com certeza eles têm muito conteúdo na internet. Eles são referência aí nessas palestras e tal. Então são pessoas que dentro do direito sucessórios têm conteúdo. Na hora que ele vai buscar referência na internet para dar resposta, ele vai buscar em quem é a autoridade. A ideia do direcionamento da IA é essa, os autores não ficarem perdidos. Quando eu divido isso por vários prompts de várias áreas, eu não estou misturando uma área com a outra. Eu estou pegando toda a inteligência. Inteligência que eu digo é a força do ChatGPT de pensar, o ChatGPT 4, só que dentro de um banco de dados que ele ficaria completamente confuso, vamos dizer assim, né? Que eu venho aqui, ó, solto, livre, leve, solto aqui. E estou nessa folha aqui em branco, aí eu pego o meu documento, o que eu escrevo aqui? Por exemplo, se eu for fazer análise de um processo, aqui. Analise o processo, aí fica essa briga na internet. Vamos encontrar o prompt perfeito. Vamos ver como é que ela responde melhor. Os doutores vão ver muito isso no futuro. E isso aqui, o que acontece? O advogado foi feito para trabalhar em cima do processo. Ele não foi feito para poder ser criador de prompt. Aí o que estão ensinando agora é o cara ficar querendo entender como é que funciona o cérebro da máquina e tentar ficar aqui. Haja como um advogado de família, e fica sempre aquela enrolação. Quando eu peço para ele fazer a tarefa aqui, aí vem a questão da produtividade. Aí eu faço a peça e entrego para o cliente. Aí o cliente, para o caso continuar. Aí eu tenho que fazer uma contestação. Aí o cara vem e abre um outro chat. Aqui, novo, né? No outro dia lá, abre outro. E aí aquele contexto que foi gerado daquela conversa, que já poderia ser aproveitado, porque o ChatGPT já iria se lembrar, a petição inicial foi feita, o juiz deu essa resposta, agora a gente vai bolar uma estratégia para poder contestar aquilo, foi perdido. Foi perdido. Abriu um outro chat, perdeu o contexto. Abriu um outro chat, é uma conversa nova. Então, o prompt, eu vou bater muito nisso, o prompt já fica salvo. Então, Rodrigo, eu vou trabalhar com licitações e contratos mesmo para o poder público. Chega aqui no meu escritório, editais, o poder público me envia para eu poder fazer essa defensoria, quer dizer, de dentro, para eu supervisionar os pregões dentro lá. Então, eu não ajo por parte da empresa, deixa quieto. Eu estou agindo por parte do poder público. Não adianta ficar ali se matando, tentando a melhor resposta para análise de edital. Não vai entregar, porque a gente vai ter que ficar encontrando um prompt. É quase que uma briga, entende? Legal. Aqui os doutores vão ter acesso a isso. Veio aqui, escolheu, puxou. Rodrigo, legal, gostei. Aí o que acontece? Vou fazer a análise digital. Dei o começar, ele já tem o cérebro, vamos colocar assim, de um advogado experiente em representar o poder público em editais, revisão e adequação de edital, se caso houver qualquer tipo de problema, uma exposta à impugnação, porque o edital pode ser impugnado, o empresário lá entrou com processo para impugnar, eu venho aqui e vou criar minha justificativa. Se eu pedir para ele o que ele precisa, ele vai dizer, eu preciso do edital e desse documento aqui para a gente poder já meter-lhe uma justificativa aqui. Eu vou falar, cria justificativa. Ele cria, porque o cérebro dele foi treinado para isso. Então, os doutores não se preocupem mais em detalhes de como os doutores vão conversar com a IA. Treinem, obviamente, que ele vai dar cada um uma resposta diferente para cada um e tal, mas treine muito esse tipo de mentalidade. Legal, o Rodrigo está fornecendo ali os prompts prontos, esses prompts estão salvos em um local específico, todos os doutores têm acesso, preciso fazer uma tutela antecipada. Abre o ChatGPT, vai estar com a tela em branco. Isso aqui. É isso aqui que o ChatGPT oferece. Como que eu crio uma tutela antecipada aqui? De um caso. É onde todo mundo, na minha humilde opinião, está parado aí na internet ainda em 2023. Não, eu preciso ter um auxiliar. Eu preciso ter já. E se eu consigo ter um bom prompt, eu salvo esse prompt, pô. Vou fazer a tutela antecipada, já está aqui, meu irmão. Ó. Até perdi ele aqui. Tutela, ó. Processo civil e tutela, a DVBot
Civil e processo civil, assistente jurídico especializado na elaboração de petições, impugnações, estratégia processual envolvendo tutela antecipada com fundamentação no CPC e jurisprudência relevante. Aqui, ó. Só que essa tutela antecipada, vou reforçar aqui, ela vem de um processo, ela vem de um local, ela vem de um problema maior que eu estou aqui criando essa tutela. Eu venho aqui novamente, ó. Só que vai estar tudo nas aulas. Mas passo a passo, aulinha de 10 minutos. No chat, eu posso colocar aqui, tutela antecipada do cliente X, ou tutela para problema Y, ou tutela, aí os doutores vão organizar o escritório da melhor forma. Tutela, eu vou colocar aqui XPTO. Criei a tutela antecipada. Aprovei, né, porque na verdade eu vou aprovar. Eu vou vir aqui, ó, vem aqui, aí vem a parte de edição, que eu não vou me estender aqui para a gente não demorar muito. Eu vou pedir um exemplo. Me dê um exemplo. Ele vai pegar uma peça e vai me entregar uma prévia aqui, porque ele não tem documento nenhum. Aqui está um exemplo de petição de tutela. Hipotético de despejo indevido, né? O pedido será fundamentado no artigo 300 do CPC, demonstrando a probabilidade de direito e o perigo do dano. Situação fática, o inquilino um dia, vamos supor que fosse esse inquilino. Esse inquilino é o seu João, tutela seu João. Vamos supor aqui, chegou um caso aqui, probabilístico aqui, né? Então, vamos supor, legal, ó. Vou levar isso aqui como exemplo, que aí a gente vai tirar as dúvidas aqui ao vivo. Tutela seu João inquilino. Seu João inquilino. Falta ainda aqui, que eu não vou me estender, como os doutores editam legal essa peça, como que a gente pode pedir a melhor resposta, o número de palavras que a gente quer, a linguagem jurídica que ele vai ter. Isso aqui eu estou falando do funcionamento, doutores, do esquema de produtividade. Mas as peças, as análises também tem uns atalhozinhos, umas coisinhas que dá para a gente fazer. Inquilino. Beleza, ele propôs um caso aqui para nós. Nota que ele já vai... Vem aqui para fechar. Nomeei o meu chat. O que acontece? Ele deu um exemplo, né? Aqui o exemplo. Aqui. Ele deu um exemplo aqui de uma pessoa que estava lá sofrendo com a coisa na questão do despejo e, enfim, o cara procurou o advogado porque ele não concorda com o despejo. Show de bola. A partir desse momento, nós vamos ter desdobramentos disso aqui. Mas vamos supor que os doutores chegaram aqui, olharam os fatos, olharam aqui e tal, colocaram todos os documentos para fazer a tutela aqui, obviamente, né? Ele já vai vir o número do processo, o requerente, o requerido. Esse texto dos fatos vai ficar muito maior e muito mais bem elaborado. Os direitos que ele vai dizer, ele vai propor, ele vai entender, como advogado lá de tutela e tal, de processo civil, ele vai propor, mas os doutores têm o controle total para mudar. Aí vai pegar o ponto por ponto, vai colocar um ponto a mais. Ó. Esse é um modelo básico. Caso precise adaptar a um caso real, posso ajudá-lo conforme os detalhes específicos. Quer que eu acrescente algo, doutor? Então, não fiquemos presos àquela coisa que fala na internet, que tem na internet muito, ou que os doutores podem pensar assim, ele entrega uma peça muito ruim aqui, ó. O que ele entregou. Aqui é duas coisas. Ou o prompt no momento estava fraco, ou o número de documentos que eu coloquei aqui foi insuficiente para poder fazer essa tutela. Vou dar um exemplo aqui. Se eu perguntar o que você precisa de documentos. O que você precisa de documentos? Ele vai me dizer aqui embaixo. Para elaborar a petição de tutela antecipada com máxima precisão, seria ideal ter os seguintes documentos. Nota que ele quer o quê? O contrato de locação, a notificação do despejo, comprovante de pagamento do aluguel, a mensagem. Essa peça aqui sairia quase pronta, com todos os pontos que ele ia verificar, e o advogado, como especialista, é quem vai dar o toque final, que é o tom da linguagem, se quer adicionar uma jurisprudência num caso, outra coisa. Mas tudo isso está sendo intermediado entre a pergunta e as respostas que os doutores estão dando por esse prompt aqui que eu já salvei. Então, aqui, os doutores já estão conversando com o ChatGPT, que está atuando como advogado com 20 anos de experiência em direito civil e processo civil.
elaboração de petições e tudo aquilo que os doutores vão ver em todos, seguindo a ideia do nosso menu e seguindo a ideia das leis de jurisprudência pertinente e seguindo a ideia de exemplos práticos e seguindo a ideia de referência das maiores autoridades do nicho, que eu não sei quem é, ó, esse Luiz Guilherme Marinoni, aí, especialista em tutela jurisdicional em processo civil, referência em teoria geral do processo, esse Fred aqui é autoridade em processo civil e tutela provisória. Então, os doutores, quando os doutores acionam aquilo ao começar, é como se essa intermediação dessa conversa, ela está sendo já com um prompt muito legal. E aí, o próximo passo é que os doutores entendam como criar os prompts para fazer os próprios, para quê? Para ficar mais dentro do que os doutores querem, para ficar mais dentro do que o escritório faz. Rodrigo, a gente trabalha com uma coisa que é muito específica e tal, então eu queria criar um assistente desse para mim. Vai ter o caminho para os doutores fazerem. Então, a ideia da usabilidade, então, qual que é o meu papel? O meu papel é, rapidamente lá, criar as aulas, que isso já está criado, eu vou subir lá, e ensinar os doutores a usar. Os doutores entenderem que, toda vez que eu postar lá agora, doutores, tem ADVBot novo, é porque surgiu algum prompt novo para a gente poder trabalhar. Eu digo, vou trabalhar num caso de família. Chegou aqui no escritório. Não utilizem o chat GPT para isso. Aqui eu digo, ó, aqui. Isso aqui, ó. Aqui os doutores estão com uma base de conhecimento de 2023, sem nenhuma referência, nada, e os doutores vão ter que criar um prompt aqui. Aí a boa prática fala, dê uma personalidade. Aí eu escrevo, atue como advogado tal. Dê um contexto. Os doutores vão ter que escrever o contexto. Diga para ele o que ele tem que fazer. Aí os doutores têm que fazer. Porque, de qualquer forma, para a gente ter uma boa resposta, é necessário. Ou se eu fosse criar uma petição aqui, eu colocar qualquer caso aqui, ó. Vamos dar um exemplo aqui, muito fácil. Quer ver? Faça uma petição. Ele vai fazer, quer ver? Petição inicial. É isso que os doutores veem, que todo mundo reclama, a maioria reclama que a resposta vem errada. Inicial. Isso aqui não é um prompt, é um prompt. Vamos colocar, mas tipo, faz aí. Aí eu venho aqui e coloco o documento da cliente. Ele vai entender. Ó, da Ana Cláudia aqui, que a gente sempre usa. E manda. O ChatGPT-4, ele tem uma inteligência muito robusta, ele vai entender que é um caso trabalhista, ele vai entender o que é inicial, e ele vai gerar. Só que aqui ele não está com uma personalidade, ele não está pré-treinado, ele não está com referências, eu não dei exemplos para ele de uso, não disse para ele quais as habilidades que eu quero que ele tenha. Beleza. Se o advogado ficar aqui e for conversando com ele, vai ter o mesmo resultado. Só que é já pacificado que dá mais trabalho, porque ele não entende todo o contexto. Primeiro que eu dei para ele um documentinho que é uma ficha trabalhista, faz aí. E outra, que ele não tem prompt nenhum. Mas nota que ele já tem uma inteligência para entender o que é o texto, o formato do texto. Ele já tem inteligência para isso. Ó. É absurdo isso aqui já. Como que a gente melhora? Utilizando, nesse caso específico, né, do dela, por exemplo, um advogado trabalhista reclamante. Eu venho aqui, ele já entende. Vai apresentar o menu, todos os menus são iguais, marque uma das opções abaixo, digite o número ou descreva a tarefa, selecione a petição, vem aqui e faço a mesma operação. De cara, esse documento vai ficar melhor que aquele lá. Eu digo no sentido de entender o contexto. Só que aqui ainda faltaria mais documentos. Eu precisaria ter os olerites, eu precisaria ter tudo. Se a gente junta um prompt já pré-definido e essa base de documento forte, que é a pasta do cliente mesmo, que os doutores têm para começar, não precisa ser tudo, eu falo tudo assim porque é exagero. Mas, Rodrigo, eu preciso começar. O cara me deu aqui a mensagem do WhatsApp e eu quero passar para ele um orçamento aqui do que a gente pode fazer, como é que a gente resolve. Beleza. É um caso trabalhista, reclamante, pergunta aqui, ó. Seleciono 10, está com dúvidas sobre a área do direito, inclusive, às vezes, pergunto 10, cola aqui o relato dos fatos, ou pergunta, meu cliente está passando por isso, como podemos ajudar? Para que o quê? Para que essa resposta
seja já dada por um prompt mais robusto. Isso vai ajudar demais e vai dar muito mais velocidade. O cliente topou fazer o negócio, assinou o contrato, mandou o resto dos documentos, isso aqui já está salvo, mesmo que seja uma pequena consulta, ó, já está aqui, ó. Ele abre toda hora uma nova janelinha aqui. A gente já começa aqui nomeando. Mesmo que eu vou fazer só uma consulta para o cliente sobre um tema, é melhor fazer uma consulta sobre o tema em um advogado assistente, que já foi pré-configurado, do que eu vir aqui e perguntar para o nosso querido ChatGPT. Ele vai responder. Eu não estou dizendo isso. Mas para ele trazer um artigo errado, para ele não entender bem o contexto, para ele não entender bem o caso, é muito mais fácil. Então, a nossa ideia é, primeiro, otimizar bastante a ideia dos prompts, que é o quê? Como que ela dá a melhor resposta? Esse é o meu desafio. O meu desafio é sempre aprender mais e passar para os doutores. A gente vai cortar essa parte. Eu vou criar os prompts e os doutores já comecem a usar hoje, agora, no próximo trabalho. Depois, vamos evoluindo até os doutores terem o mesmo conhecimento que eu. E aí, nossa, Rodrigo, agora eu entendi como é que faz. Agora eu entendi. Para terminar aqui bem rapidinho, para eu tirar a dúvida dos doutores, terminei aqui, ó, pode ver que ele volta certinho, ó, para o robozinho de tutela. Eu posso voltar para a tarefa lá que eu fiz no de sucessões. Os meus casos vão estar tudo aqui, ó, para eu continuar a conversa com ele aqui. E todos os documentos vão estar salvos aqui. E eu consigo trabalhar com ele 200 páginas de um livro sem ele esquecer o que a gente conversou em cima. Então, se no final eu preciso passar um relatório para o cliente, eu preciso criar uma planilha disso, eu preciso criar um gráfico, como é que chama? Uma tabela de um cálculo previdenciário que eu fiz, é só eu vir aqui e falar assim, segundo tudo que você viu nesse processo, me dê uma tabela com os cálculos. Ele vai gerar em forma de tabela. Os doutores não vão precisar explicar de novo qual é o caso. E para manter tudo isso aqui bonitinho, eu vou arquivando aqui, ó. Vou jogando para lá, para que aqui a minha lateral só fique com os casos que eu estou trabalhando naquele dia ou naquele momento, para não ficar essa bagunça aqui que está no meu. Porque aqui eu já não sei voltar, ó, tá vendo? Ó, assistente trabalhista, que conversa era aquela? Eu nem sei mais. Dicas para personalizar o cursor, ó. Eu nem sei mais. Aqui eu nomeei porque é as capas que eu faço no vídeo. Mas para os doutores entenderem, isso aqui também gera confusão mental e gera falta de produtividade. Agora, como os doutores já marcam com o seu jeito de marcar, marquei o chat, coloquei os documentos lá, está sendo analisado por um prompt robusto, putz, vou ter que voltar para aquele caso. Os doutores vêm aqui, configurações, vai estar tudo lá nas aulas que eu estou subindo aí, lá na plataforma, chats arquivados, e vão estar aqui, ó. A tutela lá do seu João inquilino, eu vou ter que voltar para aquela conversa. Aqui. Voltei. Desarquivei. Tudo que eu conversei com o ChatGPT, os documentos que eu anexei, e mesmo que essa conversa tenha um montão de coisa que eu fiz aqui. Perguntei, pedi para fazer peça, contestação, pedi para ele fazer relatório, pedi para ele fazer um gráfico, pedi para ele fazer um cálculo, pedi para ele fazer um resumo de todo o processo e passei para o cliente, está salvo aqui. Eu não volto do zero. Eu não volto do nada. Eu não preciso mais colocar documento nenhum. Eu não preciso mais explicar para ele qual que é o contexto que foi feito, que gerou essa tutela, que gerou esse processo, que gerou essa análise. Não preciso mais. Então, comecem sempre abrindo um GPT, por isso que a gente tem que ter vários para abordar o máximo de temas possíveis. Escolham o que os doutores preferem mais, lógico, não precisa usar todos. Os doutores entenderam, né? Não precisa usar todos. Os casos que os doutores mais fazem, eu sei que a maioria é criminalista, previdenciário, trabalhista, por isso eu dei a prioridade para esse. Depois eu passei para licitações e contratos. Eu também fiz um, que vou anexar aqui, que é esse aqui, que é muito legal, que é um caso que os doutores podem trabalhar ou não, que é o condominial, né? Que é uma área muito específica, né? Que lida com síndicos, esse tipo de coisa. Tem aluno no grupo que faz isso daqui, e esse que inclusive foi um dos primeiros que eu criei, a ideia, e a doutora usa muito isso daqui todos os dias. O que que ela faz? Ela tem um chat para cada condomínio que ela atende e presta consultoria. O chat do condomínio X, Y e Z. Então, sempre que ela tem que voltar para uma conversa sobre um problema que aconteceu naquele cliente condomínio síndico, ela tem tudo salvo aqui do lado. Então,
Então, ela consegue fazer uma ação de cobrança muito rápida, porque ela dá só os dados que tem para cobrar, da unidade tal, ele imprime aqui, ele faz, ela só dá o ajuste e pronto. Ela consegue fazer uma defesa contra multas que o condomínio pode ir do jeito que ela quiser trabalhar lá. Por quê? Porque ela organizou essa mentalidade. Não vou ficar lá no chat GPT vazio lá e arrumando jeito aqui. Não, beleza, entendi. Então, se eu posso colocar aqui, eu posso vir aqui, salvar o nome do condomínio e eu vou fazer, por exemplo, uma ação contra obras irregulares em condomínios, formulação de pedido para analisar obras que infringam convenção condominial, normas de segurança ou causem prejuízo aos demais condôminos. Por aí vai. Revisão de convenção de condomínio, estratégia específica, orientação para mediação de conflito. Só que essa orientação de conflitos é referente a um condomínio, é referente ao conflito que houve em um lugar. Esse lugar tem um contexto, tem os documentos, esse lugar tem o síndico, tem tudo aquilo, tem todo um contexto, né? Então, ela faz essa orientação desse condomínio e guarda ela aqui. Ela vai ficar aqui para sempre. Me dê um exemplo. Só que esse aqui é de um cliente específico. Me dê um exemplo. Aqui ele vai dar aqui da cabeça dele, né? Um condomínio enfrenta um conflito tal, recorrente, com 2 condôminos, devido a barulhos excessivos. Solução com mediação. Sugestão do ADVBot. Convocação das partes para uma reunião. Fundamentação jurídica sobre o limite do ruído. Proposta de acordo pode estabelecer horários limites, aquela ideia, né, do acordo. Resultado esperado. Com a mediação bem conduzida, evite um litígio judicial. Os condôminos encontram-se em meio termo para conviver. Caso precise de um termo de mediação ou documento formal, posso elaborar para você. Elabore um modelo. Aqui, para a gente encerrar, ele vai ficar bem chucro, porque eu não dei um contexto. Um termo de mediação é acordo condominial. Vou conferir aqui o condomínio, que já vai ter os documentos do condomínio lá, que já vai preencher. O CNPJ já vai vir, o endereço já vai vir. As partes envolvidas eu vou passar. Ele vai descrever aqui para mim, é o meu assistente de escrita, né? Ah, beleza, tá, aconteceu isso, não aconteceu aquilo, e ele monta a peça. Mas dentro, eu sempre vou bater nisso, de um contexto, de uma não só de ordens que eu dei, mas também eu dei o caso para ele, eu dei o contexto para ele poder pensar junto comigo. E para a gente dar mais robustez na peça, acertar mais os artigos, leis de jurisprudência, acertar mais quando a gente vai solicitar para ele nos ajudar a pensar, não só criar peças, né? A gente pode pedir para ele também, olha, você criou essa peça, mas me dê também argumentos para que eu possa, enfim, melhorar a minha defesa ou algum tipo de coisa. Ele pensa em cima de um contexto muito grande, que são todos os documentos. E aí vou voltar nisso, que eu gosto muito esse exemplo eu gosto muito. Mas essa conversa que nós estamos tendo, que isso aqui nada mais é do que uma conversa com o chat, está sendo intermediada por esse prompt aqui que eu criei para os doutores, que já é um advogado especialista em direito condominial. Ele já é um cara que já está ali. A referência dele já é outra do que um advogado comum que eu digo de qualquer nicho. Aqui, ó, legislação de jurisprudência. Então, quando ele analisa aquele conflito, por exemplo, que foi dado, ali que nós íamos fazer aquele acordo, já não é naquele chat GPT livre. Ele já está mais dentro desse contexto. Os exemplos práticos, as pessoas que ele se inspira para poder fazer, é Cristiano de Souza, é esse Márcio, não sei o que, e esse Mélia, que é Autoridade de Direito Imobiliário e Condominial. A resposta aqui fica muito mais precisa, e os menus vão dar para os doutores a praticidade de selecionar a tarefa, né, que quer fazer, de uma maneira muito fácil. Doutores, deu para os doutores entenderem esse conceito, na verdade, e conselho também para os doutores usarem. Agora, qual que é o próximo passo? A gente entrar na prática. Eu vou deixar lá agora, quando a gente sair daqui, o link aqui para reforçar só, né, os doutores já tem, o link dos nossos ADVBots, tá vendo? Todos aqui. Aí eu vou pedir o seguinte para os doutores, eu estou compartilhando a tela de novo, né? Os doutores estão compartilhando, estão me ouvindo aí? Estamos sim. Show de bola. Aí eu vou pedir para os doutores, por exemplo, se os doutores quiserem recomendar algum tipo de ADVBot, os doutores me mandem um áudio, por exemplo, ou um texto. Pode escrever o texto que quiser. O áudio é melhor que a gente transfere, né? Transfere mais as ideias que a gente tem, muito rapidamente, no áudio ali de 1 minuto e tal.
Por quê? Porque daí vou dar a dica para os doutores também vão ter uma aula sobre isso. O último vídeo que eu postei no canal, eu indiquei essa IA aqui, que é a Zapper. Então agora eu estou querendo receber áudio, porque ela é muito boa para a gente poder fazer. Ah, o de compliance ontem, vou dar um exemplo. A doutora veio até mim, agora me esqueci o nome dela, Patrícia, e me disse o seguinte: Rodrigo, eu fui lá e vi que não tem mais o ADVBot só tem o reclamado. Mas ali é para a gente fazer, né, processo, né, para a gente defender a empresa. A gente aqui no escritório trabalha mais no compliance. Aí eu pedi para ela, me mande um áudio explicando o que a doutora faz e o que a maioria dos advogados fazem. A partir desse áudio aqui, aí eu joguei aqui nessa IA, ele transcreveu, então eu não ouvi. Aí a partir desse áudio aqui, eu já joguei ele no chat GPT, pedi para ele organizar aqui a ideia que ela me passou, e os doutores podem fazer isso com os clientes, obviamente. E daí eu fui lá no máquina de prompts, que não é a ideia dessa aula aqui, e joguei lá, ele já criou todo esse prompt aqui. Então ajuda demais o prompt de compliance. Os doutores me ajudam demais se puderem me passar ideias. A ideia de tutela antecipada, do doutor Celso. Então não fiquem com dúvidas. O grupo fica aberto 24 horas, óbvio, né? E o meu WhatsApp também. Doutores tiverem dúvidas, é só me chamar, enfim, no momento que precisar, e utilizem os ADVBots. Para os doutores não ficarem perdidos, quanto mais robôs eu fizer, mais fácil, como eu posso dizer, eu fico de acertar já os advogados que estão entrando, vai me pedir, Rodrigo, mas não tem um para compliance? Eu falei, isso aqui já tem, ó, já usa aí. Que isso aí os alunos já estão usando. Ah, não tem um para divórcio, não tem um para alguma coisa, e a gente vai criando o nosso grande banco de prompts aqui, que aqui foi mais coisas que saíram da minha ideia, da minha cabeça, coisas que são mais óbvias, né? Família, criminalista, previdenciário. A ideia era fazer os mais comuns num primeiro momento. Mas, doutores, fiquem à vontade, podem me passar um áudio no WhatsApp lá, no meu WhatsApp pelo grupo. Fiquem atentos sempre a partir de agora, que as atualizações ficaram constantes. Os doutores que estão vendo aqui, com os doutores, já me avisem aqui, e se não tiverem ainda acesso à nossa área de membros, a doutora perguntou aí, elas ficam aqui, doutores, em mentorias. Todas as 10 mentorias que a gente fez até agora, né, que eu postei a 10ª aqui, agora estão todas gravadinhas aqui, os doutores podem abrir a tela aqui do lado, e enquanto estão fazendo outra coisa, podem assistir a aula. Olha que coisa maravilhosa. Está fazendo uma outra coisa aí? Ouve aqui eu falando. Ou na hora que for fazer, Rodrigo, eu vou lá e vou instalar o ADVBot. Coloca essa guia aqui do lado e segue o passo a passo, que não vai ter erro. Então, eu vou reforçar lá agora, novamente no nosso grupo, que já tem, acho que 17 ou 18. Eu já tenho outras ideias aqui. Devo atualizar agora para a semana que vem, mas uns 4, 5. De ideias que eu estou tendo aqui, que os doutores vão ver depois, vai ficar bem simples para os doutores entenderem. Mas eu quero também ideias para a gente fazer uns 50 aqui, para daí. O advogado, logicamente, não utiliza todos, mas ele fala, poxa, desses daqui, eu tenho 5 aqui prompts que eu gostaria de usar todos os dias. Ele vai lá, seleciona, eu vou dar exemplo aqui, esse aqui, colocou aqui, deu começar, ele vai ficar salvo aqui do lado. Ele fica aqui, o resto da vida. Não vai precisar ir lá toda hora e pegar ele aqui. Ele já vai salvar aqui do lado, ele salva automático. E eu vou ensinar os doutores como marcar. Posso ter um criminalista, posso ter um tributário CNPJ? Posso. Eu posso ter um imobiliário junto? Posso. Só que na minha cabeça e na minha estrutura, e aí a gente vai falar de processo lá de produtividade, um pouquinho para os doutores entenderem, eu na minha mente já entendo. Ah, é um caso imobiliário, legal. É nesse prompt aqui. Ah, é um caso criminalista. Opa, é esse prompt aqui. Eu não vou no chat GPT nunca aqui. Porque aqui a tendência é que ele me dê piores respostas e ele não interage comigo como se fosse um advogado. Então, eu tenho um caso criminalista, eu abro aqui, e eu tenho um caso criminalista todos os dias, que é o advogado criminalista, ele já está salvo aqui para mim. Comecei o caso criminalista, salvei na hora que ele já vai entrar aqui. Ó. Ele terminar de escrever, ele abre aqui new chat, tá vendo? Ó. Ele terminar aqui, ele vai abrir.
Ele está um pouco lento agora, né? Mas ele vai abrir uma nova conversa aqui. Nomeei com o nome do meu cliente, pronto. Posso pedir qualquer tarefa para ele aqui, posso salvar os documentos, salvar não, como que eu posso dizer? Municiar ele de documento aqui, que eles vão ficar todos salvos aqui, ele já vai ter feito a leitura, ele vai se lembrar disso daqui a um mês, daqui a um ano ele vai lembrar, e eu posso conversar com ele com tranquilidade, e agora eu vou dar outro spoiler para os autores, agora essa janela de contexto, que a gente chama, ela vai dobrar nos próximos meses. Então nós estamos falando aí de umas 300, 400 páginas. É como se desse para escrever meia Bíblia aqui, sobre o caso do seu João, sobre o caso da Dona Maria, sobre o caso da empresa X. Então, vamos aproveitar a janela de contexto, que é ele me auxiliar dentro de um caso específico aqui, ó. Assistente jurídico penal. Eu renomeei aqui, e eu estou aproveitando duas coisas. O prompt que o Rodrigo fez, show de bola, e estou aproveitando que o ChatGPT é inteligente, com um prompt bom, e estou aproveitando que eu tenho bastante bate-papo para falar aqui com o ChatGPT e ele vai se lembrar das conversas que a gente fizer. Beleza, doutores? Doutores, ficaram com alguma dúvida? Já querem dar alguma sugestão agora para eu fazer um ADVBot aí e colocar lá? Aí sempre eu vou atualizar o nosso link, que fica mais fácil, né? Mas eu posso criar para a gente já... E vamos andando aí, porque eu quero avançar com os doutores e a gente... Rodrigo, anteriormente você tinha feito um bot para quem atua na área de arrematações, leilões judiciais. Tá, na época você fez. Eu tenho aqui, eu vou atualizar, é porque ele está no objetivo. É porque é um nicho que você tem que estar com uma certa especialidade. Desde o que eu queria fazer mesmo, que o doutor falou. Desde a análise prévia, antes de ser contratado, você tem que fazer uma análise prévia de todo o processo, né? Ver a regularidade dos atos processuais, ver levantamento de dívida de imóvel, de terceiros, executado, e até o final, quando você entrega a carta de arrematação registrada. Então, é uma série de serviços, atribuições que o GPT tem que ter conhecimento, entendeu? Aí, a ideia a gente já cria ele, então, para criar, para os doutores entenderem um pouquinho. Então, qual que é a mentalidade, a ideia que eu já tenho? Beleza. Aí o doutor fala leilões, certo? Leilões... porque tem leilão judicial e extrajudicial, né? Quando é caso de alienação fiduciária, ou venda direta pelos bancos. Como estrutura de prompt, a ideia é sempre o mais específico, melhor. Mas o que eu já dou para os doutores, por exemplo, trabalharem muito rápido? Para a gente não segmentar tanto, eu poderia fazer um extrajudicial e um judicial. Mas ele consegue trabalhar nas duas, mas pelo menos eu já coloco um lado, um viés. Mas nesse viés nós estamos trabalhando defendendo o arrematante, né? Isso, sempre o arrematante. Sempre o arrematante, beleza. Esse advogado, ele precisa ter, como que eu posso dizer? Esses leilões são feitos onde? Por quê? São leilões judiciais, né? Finalizando ações de execuções, ou são mesmo extrajudiciais, que o procedimento são disponibilizados por bancos públicos e particulares, né? Isso. E a lei, quando é extrajudicial, é a lei de alienação fiduciária que você tem que cumprir os requisitos, entendeu? Embora seja totalmente procedimento administrativo, também tem várias exigências. Então, o advogado ele tem que estar, por exemplo, se você ocupa um imóvel, você adquire um imóvel e ele é ocupado, então você tem que entrar com ação, uns entendem que é emissão de imposto, o outro entende que não. Então, tudo isso o chat tem que estar, e a base de conhecimento dele é o Código Civil, né? E principalmente a lei de alienação fiduciária, quando for extrajudicial. Com certeza isso aí a gente coloca. Não, pode deixar que eu vou fazer. Eu vou fazer sim, já coloco. Aí eu aviso lá no grupo e mando para o doutor também. E coloco lá no nosso, porque os doutores entenderem novamente. Isso aqui nada mais é de um jeito de eu colocar os links aqui, entendeu? Isso aqui não tem nada a ver com o ChatGPT. É só um atalho, tipo assim, para a gente poder ter um local para poder colocar. Mas aí eu disponibilizo para todo mundo usar, né?
e também passo para o doutor no privado, para o doutor... E de antemão, até recomenda esse nicho aos colegas, porque hoje, se você vê as estatísticas, são milhares de imóveis que estão sendo colocados em asta pública, entendeu? Ou venda direto. Então, muitos desses arrematantes vão sem uma assessoria jurídica. Isso, no caso, prestar assessoria jurídica ou defender em caso de algum problema judicial. E também você pode, o arrematante, se meter numa grande encrenca, dependendo do processo. Então ter aí, logicamente que eu sempre falo isso, e eu sempre sou muito pé no chão, não é que ela faz tudo e é 100% certo. Mas, por exemplo, o doutor falou aí mesmo, para a gente poder analisar esse edital, analisar as condições jurídicas, para poder, por exemplo, analisar até a documentação do próprio imóvel que está sendo leiloado, por exemplo. A princípio... é muito mais fácil fazer pelo ChatGPT, por exemplo, do que ficar na mão fazendo. Isso. A princípio, com uma análise prévia, você primeiro pega a certidão do RGI, né, o edital do leilão e a certidão e os dados do processo. Aí você, pela certidão do RGI, você mais ou menos já tem uma ideia da regularidade do imóvel. Aí você, sim, superando essa fase, aí você vai ver a regularidade do processual. Se todas as partes forem intimadas, se o imóvel é livre e embaraçado, e essas coisas. Então, o chat ele tem que estar ciente disso, entendeu? E aí, aí o doutor, para reforçar para todos os doutores novamente, aí, por exemplo, eu vou criar ele, aí ele vai me dar lá uma estrutura de prompt certinho, e ele vai seguir isso aí mesmo, porque a ideia dele. Só que os 10 menus, ele vai buscar as tarefas mais comuns. Eu vou tentar dar uma melhorada nisso que o doutor me falou também, na questão dessa cadeia de tarefas, né, que tem que ser feita. Sim. Mas o doutor, por exemplo, então, não tem lá nos 10, nos 9, né? Não tem nos 9, para eu fazer uma ideia de uma preliminar, deixa eu colocar ali esses documentos que o doutor falou. Você quer ver só a título de comparação, por exemplo, no leilão extrajudicial, você, o que acontece? Quando você participa do leilão e você arremata o imóvel, o próprio leiloeiro, ele já lhe envia o auto de arrematação e você já vai direto ao RGI. É coisa muito rápida, entendeu? Você paga o preço, pega o auto e leva esse auto para registro. E depois disso, você entra se tiver ocupado, você entra com emissão de posse ou alguma coisa. Já o leilão judicial já tem outros trâmites, tem a parte, inclusive, fiscal, ITBI, às vezes tem laudêmio, às vezes tem fórum. Então, são coisas que o advogado que não é da área, ele pode passar, entendendo? Aí ficaria melhor, aí eu vou criar 2 mesmo, eu vou criar eu entendi. Eu vou criar um judicial e extrajudicial. Pode falar, doutor James. Então, eu queria saber se tem possibilidade de criar um assistente para acompanhar processos, por exemplo. No meu estado, eu recebo a movimentação que existe. Agora, quando é de outro estado, eu não recebo a movimentação, eu tenho que ficar toda semana pesquisando como é que está o processo, o andamento do processo. Teria condição de fazer isso? Aí, doutor, não tem como, tem como, né? Mas não tem como, porque a gente não consegue ainda conectar o ChatGPT com outros sistemas. Existem ferramentas que fazem isso aí no mercado, que é acompanhamento de processo, gerenciamento de processo. Aí elas são conectadas nesse tribunal ou no local que o doutor quer que ele extraia aquela informação e acompanhe. Aqui a ideia, no primeiro momento, né, a gente criar as ferramentas para ajudar mesmo na produtividade no dia a dia. O ChatGPT ele não conecta. Por essa versão aqui do ChatGPT que a gente usa, o ChatGPT se conecta, né? Por outras programações. Mas por essa daqui, a gente não consegue. Então, a gente vai trabalhar em cima de documentos que nós mesmos fornecemos, vamos dizer assim. Tá, tudo bem, valeu. Mas se o doutor quiser outro, por exemplo, para ajudar em uma tarefa, aí o doutor me dá um toque lá no... Ô, Rodrigo, mas a título até de ilustração do Dr. James, vai ser implantado o Projude a nível nacional.
tá? E esse é um sistema aberto que ele, a tal da API, a famosa API, que vai possibilitar você, inclusive, você fazer, hipoteticamente, a petição dentro do GPT e protocolar dentro do próprio GPT direto na plataforma do tribunal, entendeu? Mas isso ainda a gente vai ter que aprender, tem muita coisa ainda, mas com o Projude vai ser permitido. É que, só para a gente encerrar e também trazer, para quem ficou até aqui, essa ideia. Porque, por exemplo, há uma confusão assim, há uma confusão do tipo assim. A gente cria esses assistentes, que é uma coisa muito simples, que está dentro do ChatGPT, que custa R$ 96 por mês, que já ajuda bastante. Se o escritório quiser... Então, por exemplo, é bem isso mesmo. Que eu vou dar um exemplo aqui bem claro. Para monitorar o processo lá, via manual hoje, a gente precisa de uma pessoa. A gente paga a hora daquela pessoa, ou o advogado vende a hora dele para poder fazer. É assim que funciona. Para buscar uma jurisprudência, é a hora trabalhada versus a produtividade que eu estou aplicando ali naquela coisa. Pô, Diego, mas isso é uma tarefa repetitiva, chata pra caramba. Aí surgem as inteligências artificiais e agora vai surgir os agentes, que é isso que o doutor falou muito bem. Eu posso contratar uma empresa para poder vir lá, conectar o meu chat GPT a Tribunal X, ou, agora que vai ser tudo conectado, show de bola. Mas é bem claro que fique o seguinte, vai substituir o pagamento mensal e aquela hora mensal da pessoa que estava fazendo para pagar a empresa e o chat GPT. O que eu não acho muito... Só estou dando um adendo aqui por isso. Porque dá a impressão que, assim, a gente conecta a API lá, monta um prompt, e pro resto da vida vai ficar ali trazendo as coisas para mim, ou ele vai ficar buscando jurisprudência. Isso tem custo de API, e o que os escritórios vão ter que fazer no futuro é substituir o braço operacional por braços de automação monitorados 24 horas por pessoas. A automação que se vende na internet não é automática. É a ação que está sendo feita por ela, não tem intervenção humana. Mas tem que ter alguém tomando conta, e para conectar a API é pago em dólar e é pago no custo do token que é gerado. Isso ninguém fala, né? Porque tá muito... É tudo isso. Então, a ideia é assim, se eu tenho uma pessoa lá no meu WhatsApp, aí vai lá o cara da palestra, você coloca lá um IA no seu WhatsApp e ele atende. Sim, ele atende. Ele atende até o chat GPT atualizar, ele atende até dar um pau na API, ele atende até ter que atualizar o prompt, ele atende até o WhatsApp bloquear, porque isso não é autorizado pelo WhatsApp, então ele vai atender. Então dá a ideia que a gente vai pagar uma ferramentinha, vai automatizar um processo e que ninguém vai ter que tomar conta daquilo. Que vai ver a vida que esses caras donos das IA falam, né? Vai chegar um momento que ela vai fazer tudo. Isso é mentira. Precisa de alguém para tomar conta. Rodrigo, compensa? Compensa por quê? Se eu tiver que pagar 10 estagiários para ficar fazendo todo esse processo e contratar uma empresa ou uma pessoa para fazer o trabalho de 10, utilizando as automações, show de bola. Eu tenho uma economia de espaço, uma economia ali. Mas não é essa maravilha toda que falam que a IA vai substituir o ser humano por completo. Elas dão problema toda hora. Essas APIs não se conectam como mágica e ficam funcionando. Os doutores imaginem, por exemplo, um STF com milhões de documentos sendo gerados por minuto. Milhões de documentos de decisões. Milhões. Só do caso que eles têm amontoado por dia, eu vi 80 mil processos. Cada processo com 8 mil páginas, 5 mil páginas, para o juiz analisar. Pensa no volume de palavras e de coisas que tem para analisar. Aí eu concordo, beleza, contrata lá a ferramenta, ela busca lá a jurisprudência, é para fazer isso. Mas sempre fiquem atentos assim, que quando fala na mídia, é o cara que não faz. Ele não tem nem escritório. E os advogados que falam que usam, pagam um salário para alguém fazer para eles. É isso que eu queria encerrar aqui, que eu sempre gosto de colocar os doutores bem no pé do chão, mas, doutor, sim, daqui a pouco o doutor vai poder ter automações que vão conectar, e aí sim a gente vai poder trazer informação dos tribunais e mandar informação para lá, entre essas, o acompanhamento de processo. Por isso, aí vem o Serra muito interessante,
é que tem as empresas que fazem isso. E por que elas cobram 200, 300 reais, dependendo do volume? 150? Sei lá, né? Dependendo do volume, a assinatura vamos colocar entre 300 e 500 reais. Porque eles estão contratando pessoas para poder ficar tomando conta dessas automações. E por que eles cobram muito pouco? Porque eles vendem em escala. Então, se eles têm 1.000 escritórios assinando, eles ganham dinheiro suficiente para poder contratar profissionais que nem eu, para ficar 24 horas tomando conta das automações que estão feitas por doutores. É uma forma de vender, entende? Então, essas assinaturas que os doutores veem é mais barato do que comprar uma pessoa, a hora de uma pessoa dentro do escritório, porque eles vendem em escala. Eles vendem para muita gente, tá? 400 reais por mês, o doutor pode fazer quantos gerenciamentos quiser de processo. Beleza. Mas tem um molequinho que fica ali 24 horas atrás do computador, batendo os dedos, para o doutor conseguir consultar. Não existe automático. Tem sempre a mão humana. Mas perfeito, doutores, perfeito. E sim, doutor, quando chegar nessa hora, eu vou trazer também aqui na comunidade, sim, porque tá vindo umas coisas novas aí, que talvez a gente consiga, pelo menos, pequenas automações, alguma coisa assim, a gente conseguir fazer a baixíssimo custo. Aí eu sou a favor. Tudo bem, Flávio. Perfeito, doutores. Rodrigo, Mais alguma dúvida? Pode falar. posso só tirar uma dúvida com você? Referente aos casos que você ensinou a gente hoje a armazenar, há um limite de casos que o ChatGPT vai autorizar a gente colocar ou não há limite? E outra dúvida, há limite de documentos, de tamanho de documentos para ser inserido em cada processo? Ou não há esse limite e a gente pode inserir lá? Há esse limite, mas esse limite, Ah, tá. Com relação aos chats, quantos o doutor quiser. Ali, o doutor criar quantos assistentes quiser, ilimitado, guardar os chats com os documentos dentro, ilimitado, e ele tem um limite, sim, tanto do volume da janela de contexto, que eu digo assim, por exemplo, se eu colocar não é que não é para colocar, tem que testar. Sempre testa, porque isso é muito vago na documentação deles, a gente não sabe. Um fala uma coisa, depois você olha outra coisa, e a atualização é constante. Vou explicar. Quando passa dessas 200 páginas, ele começa a ter uma dificuldade de fazer a leitura, porque ele tem uma janela de contexto limitada. A janela de contexto. Então, se eu coloco um processo de 1.000 páginas, eu não posso querer que ele me dê informações muito precisas. Mas um bom resumo, que já deve constar nas 200 páginas, que são a qualificação, a origem do processo, sobre o que para entregar um resumo muito bem feito. Então, não se preocupe com isso. Limite de colocar, eles dizem que mais ou menos 10 gigas de texto. É muito PDF. É muito, muito mesmo. Para ser sincero, eu nunca atingi, colocando direto no ChatGPT, eu atingi esse limite. Pode colocar. Aí depois eu vou ensinar aos doutores algumas coisas que é sobre OCR, que é quando os tribunais lá, quando vem de lá, às vezes eles não é que proíbem, eles bloqueiam o PDF para evitar que as pessoas alterem aquele documento, lógico, né? E o ChatGPT tem probleminha para ler, mas tem como a gente quebrar esse OCR aí e fazer. Mas respondendo a pergunta, não. Nunca consegui atingir esse limite, não. Pode colocar. Por exemplo, se for esse contrato, por exemplo, que é coisa que vai bem menos, né? E eu vou ensinar os doutores também a modelar documento lá, vai ficar muito legal. Pode utilizar. Legal. Depois, só para, se você puder, não sei, hoje, ou algum vídeo, se você puder disponibilizar, você ficou de falar sobre aquele prompt que você desenvolveu de transcrição e textos jurídicos. Você não falou nada hoje? Isso, aí eu vou fazer a aula, mas já está lá no canal. Se os doutores quiserem ver, tá aqui, ó. Aí eu fiz um videozinho mais curto, que eu vou ensinar os doutores a utilizar também lá na aula, que eu não coloquei aqui, né? Porque o vídeo ficaria muito longo. Aqui, ó, transcreva áudios e fazer. E eu vou ensinar os doutores também a utilizarem o ChatGPT dentro do WhatsApp, agora que ele liberou uma versão, que dá para a gente fazer poucas conversas ali dentro e arrumar. Mas, basicamente, aqui que os doutores consigam utilizar o Zapier para poder transcrever. Igual está aqui, o meu. Opa, Zapier. Facinho. O cliente chegou, Rodrigo.
Chegou um cliente, passou o áudio 10 minutos. Encaminha para cá. Não precisa dar comando nenhum. Encaminhou, ele gera o texto. Só que qual a problemática desse texto? E esse é um áudio de 1,27. Se ele fosse 7 minutos, até a gente ler, os doutores vão copiar o texto. E aí sim, vão. E ele já está pronto lá. E eu vou subir uma horinha lá em ferramentas para os doutores aprenderem. Que é aqui, ó. Na verdade, é qualquer texto. Qualquer texto que os doutores querem organizar e colocar, e fazer dele um texto diferente, consegue. No vídeo eu explico lá e na aula vai ficar mais claro. Mas ele vai abrir aqui, por exemplo. Rodrigo, por acaso você conhece, algum colega conhece o Cloud? Ele é um gravador, eu até comprei, é um gravador que você grava reuniões, audiências, sustentações orais. Então, o que acontece? Ele é pequenininho, tamanho do cartão de crédito, e ele é interligado ao celular. Uma vez terminada a gravação, tudo aquilo ficou guardado dentro do celular. E o que acontece? Você pede o resumo dentro do celular, você pede o resumo daquela transcrição e vem pelo chat GPT toda estruturado. Porque ele já usa a API lá, né? E hoje, para mim, foi a maior inovação esse tipo de gravação, porque você tem a gravação, o áudio em si, né? Você tem a transcrição, como foi coisa, e você tem os pontos principais dados pelo GPT. E é um investimento que não é caro, hoje é R$ 1.500. Isso, exatamente isso. É que o que o doutor está falando, só para os doutores entenderem, ele já está fazendo esse processo automaticamente. Isso. O áudio ele faz. O nosso é um pouco diferente, é gratuito. Não, porque, por exemplo, eu assisto a tua aula. Entendi. Entendeu? Eu mesmo passo a transcrição da aula para você com tudo, com todos os elementos. Você tem capacidade de fazer coisas bem maiores, entendeu? Não, mas eu digo assim, inclusive o doutor deu um bom exemplo disso. Quanto mais eu automatizo, mais o valor vai ficando mais caro. Eu sei. Para a gente já receber diretamente, show de bola. E também tem outras formas. Tem as IAs que já fazem é muito mais barato, eu estou dizendo. Mas aqui a gente não está dentro de uma reunião, por exemplo. É aquele áudio que chegou, né? É aquele áudio que chegou ali no WhatsApp do cliente ali. O cliente jogou ali, foi fazer o atendimento e jogou ali. Então, para a gente poder ter uma organização, eu pensei comigo, é bem simples, eu estou fazendo isso, inclusive com os doutores, por isso que eu estou falando para os doutores me mandarem áudio, porque agora eu consigo ouvir com muita agilidade. Ele mandou áudio, eu encaminho para esse contato meu, né? Vamos supor que é um contato. Zapia e a Brasil aqui, que os doutores vão ver na aula. Veio para cá. Só que aí ele vem muito... Quer ver aqui? Aqui, foi esse que eu usei de coisa. Esse aqui é um caso trabalhista, que eu usei como simulação no vídeo, os doutores vão ver. Para os doutores não ficarem perdidos no chat GPT, aí que tá, se eu pedisse lá para o chat GPT, organiza essa resposta para mim aqui, organiza essa mensagem, ele faz, O bicho é inteligente. Mas aqui os doutores já vão poder selecionar, pode usar ele aqui do lado, igual eu falei, seleciona ele lá. Ele vai estar aqui, textos, ele está aqui com o lugar do meu. Beleza, esse aqui vai ser meu assistente para aqui. Na hora que o cara me passar o áudio, eu jogo nos APIs, rapidinho, ele transcreveu. Só que vai ficar um textão, né? Aqui ficou pequenininho. Eu aciono aqui, ele, do ladinho aqui, ó, e ele já vai estar aqui, ó. Digite uma das opções abaixo e envie a transcrição de um áudio do cliente. Quero fazer uma resposta direta para o cliente? Aqui. Ele pegou poderia ter 20 minutos isso aqui. É isso que eu estou dizendo que ganha tempo. E faça assim. Ele já vai entender que o caso é trabalhista aqui, ó, e já vai criar a resposta. Claro e objetivo. Bacana. Depois só ensina a gente a configurar o chat GPT com o WhatsApp. Direitos e tal, pela sua descrição, a empresa deveria ter realizado o pagamento das verbas rescisórias, tá vendo? A resposta já está aqui. Eu posso editar, lógico. Mas aí eu criei no menu aqui uma resposta detalhada e técnica, gerar opções de respostas, transformar o relato dos fatos, transformar isso aqui em relato dos fatos, que é para a gente jogar onde? Lá no nosso querido ADVBot trabalhista, para a resposta aí organizada. Quer ver ele gerar? Segue o relato dos fatos para embasar uma eventual ação trabalhista. O reclamante trabalhou e tal. Isso aqui eu posso salvar, ó, um relatinho dos fatos bem feito,
Só que, como que eu posso dizer, tá curtinho, porque o áudio tem 1 minuto. Se ele tivesse 20 minutos, 10 minutos, 8 minutos, 4 minutos, seria muito maior. Esse relato dos fatos, eu salvo ele aqui, salvo no Word e coloco dentro da pastinha. Na hora que eu for utilizar lá esse assistente, eu já tenho essa robustez aqui para passar o relato dos fatos e o resto dos documentos. É bem facinho, eu vou colocar também lá no grupo para os doutores assistirem esse vídeo hoje, se quiserem, mas eu vou fazer uma aulinha um pouco mais detalhada, mas é bem simples. O Zapier é gratuito, o WhatsApp é gratuito, e o ADVBot que eu dei para os doutores é gratuito, então é tudo de graça. Os doutores, pelo menos, dar essa agilidade, dar essa agilizada na questão dos áudios, porque eu sei que é bem, principalmente quem trabalha no trabalhista, né, no previdenciário, que tem... O cliente tem um pouco de dificuldade de escrever, os doutores sabem que eles mandam muito áudio. E aí acaba ficando os áudios ali, aí vai ouvir, aí tem barulho atrás e tudo aquilo que a gente sabe. Então, já transformar aquilo num texto mais amigável, tanto para uma resposta, é muito importante. O que parece pouco, né, por exemplo, mas é 1 minuto e 20, é 30 minutos, é 5 minutos. Só que de 5 em 5 minutos durante um mês, a gente ouviu aí quantas horas de áudio. Não faz nem sentido ouvir áudio mais. Agora tem as IAs que conversam por áudio, mas aí tem toda aquela complexibilidade que eu falei antes, da gente configurar e falar e responder por áudio. Mas nós vamos chegar nessa fase aí, conforme os doutores foram vendo que precisa também. Porque a maioria dos escritórios, 99%, não precisa dessas automações que vão ser vendidas no mercado aí. 99%. Não precisa. Dá para resolver tudo com o ChatGPT, que custa R$96, uma outra automaçãozinha de tarefa, e pronto. E o cara gasta R$100 e poucos de ferramenta, com o conhecimento, ele faz tudo sozinho, e consegue, enfim, executar muito, sem precisar contratar coisa em dólar, contratar coisa complexa. Mas vamos em frente, doutores. Agradeço demais, doutores, que ficaram até aqui. Repetindo aqui, mandem ideia dos ADVBots. Todas essas aulas eu vou subir tudo, o curso completo de ChatGPT até segunda-feira. Eu garanto que está naquela bendita daquela área de membros. E vou dar uma reforçada ali também nessa ideia aqui, lá no nosso grupo. Daqui a pouco eu vou fazer um videozinho e vou postar lá também sobre quem não tem ainda a área... A doutora Milene já me chamou aqui, que não tem acesso à área de membros, e a ideia do nosso sanduíche aqui, que é onde vai ficar tudo certinho os nossos ADVBots. Beleza? Doutores, agradeço demais. Boa tarde. Boa tarde a todos. Amanhã está na nossa área de membros, que eu já vou colocar ela para renderizar agora. E a gente se vê na quinta-feira que vem. Obrigado.